Oi, esse é o primeiro vídeo do 10º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para hoje é uma resenha de um conto, mais especificamente da novela de Maceto de Lamporecchio, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Em nossa região houve e ainda há um convento bastante famoso por sua santidade, o qual não vou nomear para não lhe diminuir a fama, onde, não faz muito tempo, contando apenas com 8 freiras e uma abadesa, e todas jovens, trabalhava um homenzinho encarregado de cuidar de um lindo jardim, mas este, descontente com o salário, pediu as contas ao administrador das freiras e regressou a Lamporecchio, sua cidade natal. Esse é o trecho ali do começo de Maceto de Lamporecchio, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron. E estamos aqui, então, nessa aventura deste cidadão que pediu as contas? Não. Na verdade, ele trata-se de Nuto, mas a história, como vocês perceberam pelo título, é de Maceto. Sim, é um outro sujeito mais jovem do que ele. E quando justamente Nuto regressou para sua cidade, ele contou o seu probleminha que teve lá no convento, né? Poxa, era um lugar interessante de se trabalhar, mas havia 2 grandes problemas. Primeiro, o salário era muito baixo, é o que está dito ali no texto, né? Mas o outro grande problema, esse sim que pesou bastante, é que as freiras, por serem muito jovens, eram muito cri-cris com ele, né? Então ficavam implicando com ele o tempo todo. Digamos que é um tipo de bullying aos empregados. Mais ou menos isso. Aí o senhor não aguentou o negócio e realmente foi embora. O salário não compensava mesmo, né? Foi embora de lá. Enfim, ele contou essa história para Maceto e Maceto ficou, peraí, mas que coisa interessante, né? Afinal, disposição para trabalhar eu tenho, sou jovem, o salário não é lá essas coisas, mas peraí, são freiras jovens? Você já conseguiu sacar o que está na cabeça de Maceto, né? É isso mesmo. E eu já paro de contar qualquer coisa a respeito dessa novela, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, uma grande característica dessas novelas aqui escritas por Giovanni Boccaccio são que elas são, na sua maioria, com certeza, ingênuas. Sim, há uma certa leveza no texto, e a gente, claro, pode levar em consideração quando foram escritas, né? Lá no século XIV. Mas claro, também o próprio autor Giovanni Boccaccio é muito conhecido por suas obras de cunho picante. Ou seja, tem aquelas coisinhas de sexo ali no meio, né? Sim, e provavelmente Decameron é a sua obra mais famosa e, claro, sempre se ressalta justamente as novelas que fazem parte das 100 histórias de Decameron, justamente aquelas mais picantes, como eu disse, para não dizer outras palavras. Mas, sim, as novelas são leves, engraçadíssimas, sempre tem um cunho de comédia na maioria delas, mesmo que possa ter até um assunto sério. Quer dizer, todos os assuntos são sérios, mas sempre é levado na base da graça, com certeza, como aqui também. Como, por exemplo, a malandragem aqui de Maceto logo de cara, né? Assim, é evidente. Mas uma coisa que precisa levar em consideração, sim, as histórias são leves. E essa primeira história que aparece aqui nesta seleção de 10 novelas de Decameron, que realmente tem um cunho sexual mais abrangente. A anterior da semana passada, sim, já houve alguma coisinha. Mas se a gente comparar com essa daqui, a outra perdia feio. Essa aqui é pura sacanagem, podemos dizer. Só que, claro, mesmo se tratando de um texto que tende a uma coisa mais pesada, por se tratar desse tema sexual, na verdade o texto é super bobinho até, porque justamente todas as questões que tratam de cunho sexual são colocadas em várias metáforas, ou seja, não é nada explícito, mas uma coisa curiosa, se você pega a obra em si, esta versão aqui selecionada de textos de Decameron, você percebe que o texto pode até ser bobo, tratar o assunto sempre em metáforas, mas as ilustrações presentes aqui, aí não, elas são bem adultas, com certeza. Já vou avisando, alguém pode se assustar, né? Tá lendo esse texto aqui pensando, é comédia, é só coisa boba, né? De repente aparece uma imagem aí que você pode até cair da cadeira, dependendo da pessoa, né? Com certeza, já deixo prevenido. Mas
Com certeza, essa é a melhor parte aqui do texto, justamente por ser leve e na parte daqui da ilustração desta edição da Cossack Knife ser mais picante. Mas, sim, o que vale? A proposta aqui desse texto, né, que é justamente algo dito pela rainha da vez. Vocês sabem, né? Nessas histórias aqui de Decameron, é uma reunião de 10 pessoas e sempre tem uma delas que se comporta como o chefe da vez, ou o rainha ou o rei. E no caso, a rainha desse dia pediu para que o autor da história de hoje, que se eu não me engano se eu não me engano não, eu não lembro, vou ter que olhar aqui, é o Filostrato. Ele deve contar uma certa história a respeito de pessoas que tentam fazer alguma coisa, mas não conseguem. Mais especificamente, não é o Manceto, mas na verdade as freiras. As freiras têm aquela aura de santidade, né? Como citado ali no comecinho do texto, né? Mas na verdade, elas são bem safadinhas. E é o que trata então esse texto aqui, para não dar mais spoiler ainda, né? Claro, o Manceto pensei que é um cara muito esperto, né? Mas eu posso adiantar um pouquinho que ele vai se ferrar de uma certa maneira, por bem ou para o mal. Mas, realmente, na verdade essa história aqui é super simples. O cara tem uma ideia, o protagonista aqui da vez vai realizar o seu objetivo e quando chega lá, ele tem um certo revés. Digamos que foi bom demais. Mas é só isso a história. Como eu disse, essas histórias aqui de Decameron, do Giovanni Boccaccio, são assim mesmo, histórias simples, que não tem nada demais. E uma coisa que a gente, claro, pode perceber é que, por exemplo, essas 3 histórias que eu já vi aqui, sim, dá para perceber que a gente já as conhece de alguma maneira. A gente pode considerar que praticamente todas as 100 histórias de Decameron foram adaptadas ou fizeram releituras ao longo dos séculos. Histórias do século XIV. E a gente encontra esse eco porque a gente já viu essas histórias adaptadas em muitíssimas, centenas, milhares de obras por aí. E em qualquer tipo de mídia, seja na literatura escrita, ou então no cinema, na rádio, no teatro, em qualquer lugar você vai ver ou lembrar mais ou menos dessas histórias do Boccaccio de outra forma. Isso você não pode ter dúvida. Portanto, essas histórias que a gente acaba lendo aqui, sim, ficam apenas como um certo registro histórico. Não dá para dizer, quer dizer, na verdade a gente pode considerar que sim, são os originais desse tipo de situações anedóticas que a gente já viu depois em outros lugares. Mas no fundo, sempre pesa, realmente perde o fator original de novo quando a gente já viu essa coisa refeita em outros lugares. Ou seja, para mim, no fundo, essas picuinhas que acontecem aqui, as desventuras dos protagonistas, acabam não me impressionando muito. Na verdade, a gente começa a ler a história e já sabe como ela vai terminar. Aliás, ela meio que telegrafa para a gente todo o seu desfecho. E sem contar, né, que eu já comentei nos outros 2 vídeos, tem uma abertura, todos os textos aqui, uma pequena sinopse que realmente conta exatamente tudo o que vai acontecer no texto. Incrível, um pequeno parágrafo resume completamente a história. Justamente, por que é fácil resumir? Porque a história é muito simples, apenas uma pegada e acabou. Enfim, para a novela Manceto de Lamporecchio, eu atribuo 3,5 asteriscos. Realmente, não dá para pensar que eu sempre vou ficar espantado com essas histórias e nunca mais vou esquecer delas. Não, né? Bom, mas com certeza a coletânea de amanhã, A Cidade Inteira Dorme e outros contos de Ray Bradbury já apresentou histórias aqui que realmente me marcaram mais e com certeza eu vou lembrar durante muito mais tempo. Aliás, fica a dica, amanhã vamos ver o último conto aqui dessa coletânea e semana que vem entraremos com um novo livro aqui no projeto Contos do Meio-Dia. E claro, semana que vem a gente retorna para a 4ª história aqui de Decameron, com aquelas histórias levinhas, coisas picantes, mas bem bobinho também na apresentação. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2019 dentro do projeto. E tchau!